Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. Na última segunda-feira, dia 20 de julho, Andrew Burnham assumiu como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele é o sétimo desde 2016, quando os britânicos decidiram em referendo deixar a União Europeia. E analistas são quase unânimes em dizer que essa instabilidade política tem relação direta com o Brexit. Para a gente entender melhor esse contexto, eu converso com Sara Vivacqua, que é advogada, também é mestra em jornalismo investigativo, está no Brasil agora, mas mora lá em Londres, né, Sara? Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Raquel, pelo convite. Bom falar com a audiência do Brasil de Fato e a gente conversar mais a fundo do que é o Brexit. Eu posso dizer que eu fui uma das agentes do Brexit, na verdade, Hum, porque no momento em que o Brexit acontecia, eu era advogada do governo britânico e o meu trabalho era fazer a legislação do Brexit. nossa. Então, eu acho que eu posso trazer um pouco dessa visão de dentro, além da visão política do que foi o Brexit e conversar aqui com a audiência do Brasil de Fato. Depois eu vou te perguntar justamente sobre esse processo, né, da saída, porque acho que muita gente acha que é só votar e tá fora, mas não, foi um longo e doloroso processo, né? Mas antes, para começar, eu queria te fazer a pergunta que é a nossa pergunta norteadora aqui. Por que que o Brexit gera até hoje tanta instabilidade política? Eu diria que o Brexit é uma manifestação de algo maior. Ele é a manifestação de uma guinada neoliberal e de cooptação da máquina pública, de uma forma muito particular, que é uma forma que se apoia nas políticas de austeridade, que se apoia na descredibilização do Estado, que se apoia no racismo e na xenofobia, que é muito bem-vindo nos momentos de que o neoliberalismo mostre sua faceta mais verdadeira para a população. Então, o Brexit, ele tinha uma promessa que era falsa, e como promessa falsa não foi cumprida. Agora, o Brexit foi um grande sucesso e eu acho que a gente pode falar sobre isso. Por que na sua pergunta aí, por que o Brexit traz tanta desestabilidade? Primeiro, por causa dos direitos trabalhistas. Quando o Brexit entra, a proposta é que toda legislação de proteção ao meio ambiente, de proteção trabalhista, ela é retirada ou ela é amenizada ali. A União Europeia, ela tem uma visão neoliberal, mas menos neoliberal que as elites britânicas. Então, você teve um momento de passar a boiada, de grande desestabilização dos direitos civis, de desacoplamento com o que foi o legado mais vanguardista e mais progressista da União Europeia. O Brexit, ele é um golpe neoliberal. Não tem outra palavra, vendido como uma retomada de controle. Ele nunca foi uma revolta popular contra as elites. Ele foi um projeto de segmento da própria elite. Qual elite é essa? O capital financeiro da City de Londres, os atlanticistas da OTAN, da direita radical, dos seus apoiadores nos Estados Unidos. Por exemplo, a Heritage Foundation fez lobby em favor do Brexit durante uma década. E o objetivo é concluir o trabalho que a Margaret Thatcher começou. Então, é escapar das proteções da União aos trabalhadores, escapar das proteções ambientais da União Europeia, escapar das proteções dos consumidores. Ninguém votou por mais desregulamentação e austeridade, mas era esse o projeto do Brexit, e nisso o projeto do Brexit teve um enorme sucesso. Exemplo: direitos trabalhistas, sustentados amplamente pela legislação europeia, foram enfraquecidos. O fim da liberdade de circulação retira a proteção dos trabalhadores migrantes, que já não têm mais os mesmos direitos que um britânico. Então, ele permite os empregadores a criar toda uma rede de precarização, de baixos salários, de condições de trabalhos ruins. O Brexit também ele teve um efeito, que esse não é um efeito querido, mas que aconteceu, que grandes empresas associadas ao maior mercado livre do planeta Terra, que é a União Europeia, ele migrou, ele saiu de Londres. O American Express, por exemplo, foi para Madrid. Vários setores de bancos financeiros foram para a França.
Então, houve uma migração do capital também para fora. E a promessa de que eles se realinhariam com os Estados Unidos, com Singapura, com a Austrália, tudo isso não deu tão certo como as elites britânicas imaginavam. Eles ficaram mais vassalos que nunca dos Estados Unidos e não como um parceiro igual. E nós temos aí a ascensão da China também. Sara, eu trouxe aqui alguns dados, né, sobre essa estagnação econômica do Reino Unido. Então, o primeiro, ele é da House of Commons, né, que é tipo o parlamento do Reino Unido, mostra que as exportações para países da União Europeia caíram 15% entre 2019 e 2025. E as exportações para outros países caíram 8%, ou seja, né, uma queda geral. Um outro dado é um estudo da Universidade de Stanford, do Banco da Inglaterra e do Banco Central Alemão, que aponta que o Brexit fez o PIB do Reino Unido encolher entre 6% e 8% em 2025. Piorou a qualidade de vida da população em geral nesses 10 anos, desde que o Brexit foi votado em referendo? Raquel, os números que você está trazendo aqui falam muito. Primeiro porque eles são irrefutáveis, né? Quando você sai da União Europeia e não tem nenhuma compensação, e essas compensações não são imediatas, a economia vai sofrer. Do ponto de vista de quem mora lá, é visível a qualidade de vida do Reino Unido, como ela foi afetada. O Reino Unido que eu entro não é o Reino Unido que eu vivo hoje. Eu vou dar um exemplo. O servidor público teve uma defasagem salarial nos últimos 10 anos de 60%. Ou seja, eu tenho que morar 60% mais caro, eu tenho que comer 60% mais caro, eu tenho que me transportar 60% mais caro. Isso é um golpe grande no servidor público britânico, quem carrega aquela máquina. Então, nem para se falar nas pessoas que já não tinham a segurança. O que o servidor público hoje do Reino Unido vive é uma pobreza segura, vamos dizer assim. Não chegar até o fim do mês, mas está sempre com aquele dinheirinho ali contado. Então, a sociedade britânica viu uma explosão de moradores de rua, uma explosão de desemprego e uma precarização de quem tem emprego. E, então, essa é a grande ironia do Brexit, porque eles prometiam falsamente uma independência que resulta numa subordinação muito maior a Washington e ao capital financeiro. Então, o Brexit, ele não era, como foi apresentado, uma escolha entre a União Europeia e a soberania nacional. Ele é uma escolha entre o Império Norte-Americano e um outro projeto. Uhum. Então, o que a gente viu hoje no Reino Unido é um aprofundamento da sua integração com as estruturas militares de Washington, tá? Como AUKUS, o aumento dos gastos em defesa, que o Andy Burnham prometeu agora também aumentar ainda mais, e com o capital norte-americano. Então, nós temos uma vassalagem em esteroides. 10 anos depois, o país está mais preso àquilo que eles chamam, os britânicos, de relação especial com os Estados Unidos. E mais do que em qualquer outro momento depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Reino Unido hoje é cada vez mais dependente e menos independente. E tem algo que os números não vão mostrar. É que o Brexit é um projeto racista. Ele aprofundou o racismo no Reino Unido de forma clara, tá? A campanha de Leave, deixar a União Europeia, vence apoiado na xenofobia, tá? Existia um cartaz que era Breaking Point, Nigel Farage, a gente pode falar dele. E era a campanha do medo da entrada dos turcos na União Europeia, que é uma entrada islamofóbica, né? Que é um argumento islamofóbico. Os turcos não podem entrar aqui, eles não pertencem. E a gente vê indicadores de ódio, crimes de ódio aumentando, mas também eles traduzem numa política de Estado, que é o que eles chamam de hostile environment, um ambiente hostil. Então, o governo britânico, a partir do Brexit, começa a fazer políticas de Estado cada vez mais hostis a tudo aquilo que é os imigrantes e a criminalizar as pessoas que defendem os imigrantes, a culpabilização dos imigrantes pelos fracassos do capitalismo britânico. Uhum.
Sara, eu queria falar um pouquinho agora sobre a parte que você viveu intensamente, né? Então, retomando um pouquinho a história do Brexit, ele foi aprovado durante o governo do David Cameron, que era uma pessoa do Partido Conservador, porém contra a saída do Bloco Europeu. Por isso, ele renuncia ao cargo. E aí a gente tem uma série de premiers ligados ao Partido Conservador e que ficaram tentando, né, fazer essa negociação e conseguir os termos do acordo de saída. No final, quais acabaram sendo esses termos do acordo de saída e se eles foram prejudiciais para o povo britânico? Raquel, você trouxe uma história importante aí, que é a história de como nasce o Brexit. Porque a história de como nasce o Brexit é um pouco a história do que é o Brexit, da natureza de tudo que vem com ele. O David Cameron, como você colocou, era na época o primeiro-ministro, líder do Partido Conservador, e ele era favorável à permanência, como você mesmo colocou, do Reino Unido ali dentro. Mas existia tido o euroceticismo. Muitos deputados que eram contra que queriam um mercado livre de qualquer amarra, dos ultraliberais, e eles tinham medo também de perder o eleitorado para o UKIP. UKIP é o Partido Independente da Inglaterra, que é um partido de ultradireita que nasce mais ou menos em 1990, para retirar, com o propósito de retirar o Reino Unido da União Europeia. Então, ao longo dos anos 2000, dos anos 10, o UKIP era pequenininho, mas ele cresce explorando a questão do ódio à imigração, falando em soberania, antagonizando Bruxelas, às vezes corretamente, às vezes não. Então, o David Cameron, para não perder o poder, ele faz um acordo. Ele fala o seguinte: nós vamos quebrar o cordão sanitário com o partido fascista e a gente vai colocar o referendo, mas ele achou que eles iriam perder o referendo, mas surprise, surprise, 1º de abril, surpresa, eles ganharam, a partir de uma máquina enorme de desinformação, onde entra o Facebook, onde entra o Cambridge Analytica, uma enorme máquina de financiamento de desinformação, até que para convencer os eleitores de que eles deveriam sair. Então, em 2015, o Cameron vence a eleição com maioria absoluta e ele vai ter que cumprir a promessa e coloca o referendo. O Nigel Farage, que é o líder da extrema-direita, que hoje está com uma grande ascensão catapultante dentro do Reino Unido, ele começa a fazer essa pressão. Quando o Brexit acontece dentro de um governo que não era o conservador moderado, é o conservador completamente aliado à ultradireita. Então, eles fizeram o que eles chamaram de hard Brexit, um Brexit duro, sem concessões, sem alinhamento, numa campanha de total antagonização e não negociação com a União Europeia. Então, quando o Brexit passava, uma vez que o Brexit ganhou e eles tiveram que negociar essa saída da União Europeia, a negociação foi: nós não queremos negociar. Foi essa a negociação. Então, você teve, por exemplo, o parlamento britânico querendo passar a lei das liberdades. A ultradireita britânica, essa lei das liberdades seria que, num canetaço, toda a legislação de 40 anos feita junto com a União Europeia, ela iria ser extinta da noite para o dia. Então, você iria acordar e aquela legislação deixaria de existir, a não ser que você recuperasse alguma ali, mas esse processo de recuperação legislativa é uma ficção, porque ele demora anos para você realmente falar: essa parte da lei eu quero, essa parte da lei eu vou revogar, essa eu não vou revogar. Então, na verdade, foi uma tentativa de golpe. Esse golpe foi barrado pela House of Lords, que é a Câmara Alta do Parlamento Britânico, que tem a tradição de barrar coisas mais irracionais, estranhamente. Então, assim, seria errado dizer que o Farage criou a ideia do Brexit. Né? Ele transforma o Brexit em um movimento político nacional de massa. O Cameron não queria, ele convoca o referendo para resolver as divisões dentro do próprio Partido Conservador e conter o avanço eleitoral do UKIP. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O referendo
com uma grande máquina de desinformação, causou a saída da União Europeia, encerrou o governo do Cameron e trouxe a ascensão da ultradireita como se muito tempo não se via no Reino Unido. Então, quando você pergunta que acordo que foi feito, não foi feito acordo. O que foi um dos problemas maiores impasses do Brexit? A Irlanda do Norte, o protocolo da Irlanda do Norte. Por quê? A Irlanda, ao mesmo tempo que ela pertence ao Reino Unido, ela está fazendo a fronteira com a Irlanda. A Irlanda do Norte está fazendo a fronteira com a República da Irlanda, com um grande contencioso histórico. Então, eles tinham que, de certa forma, atender tanto a Irlanda quanto ao Reino Unido. Então, isso causava vários problemas. Vai ter mercado livre com a Irlanda ou nós vamos fazer o que nós chamamos de hard border? Nós vamos fazer um muro com a Irlanda. Então, não podia existir um muro com a Irlanda, porque isso ia eclodir uma crise histórica entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda e Unido. Então, a parte mais contenciosa politicamente interna do Reino Unido, eu diria que foi os acordos ali com a Irlanda, justamente por essa questão histórica. Uhum. E a gente teve até uma primeira-ministra que ficou 45 dias no governo, né? A Liz Truss. Deve ter sido uma loucura para você que viu isso de perto. Como que foi essa experiência? A Liz Truss, ela ficou 40 dias e ela conseguiu fazer um estrago na sociedade britânica que outros precisaram de alguns anos para fazer. Qual foi o estrago que ela fez? Ela fez acordos financeiros tão mal feitos que as hipotecas do cidadão comum dobraram. Então, vamos supor que hoje a hipoteca seria o pagamento da casa financiada. Então, vamos supor, Raquel, que hoje a gente está financiando um apartamento por R$ 2.000. Você acordou e o seu apartamento começa a ser financiado por 3.500. Que salário que é uma mudança dessa? E esse legado permaneceu. Então, o mercado imobiliário do Reino Unido teve um grande colapso. Primeiro, você já não conseguia vender, as hipotecas com interesses altíssimos, e até uma defasagem da primeira vez em muito tempo dos preços de imóveis. Mas o mais importante, as pessoas que às vezes que estavam sendo proprietárias da casa tendo que vender e morar com aluguéis ultrainflacionados. Então, ali deixa um legado horroroso. Dentro ali do corpo legislativo, o nosso trabalho era tentar manter algum do legado legislativo da União Europeia, mas isso sob forte pressão política para que esse legado fosse amenizado, que a boiada fosse passada e que houvesse o maior número de desregularizações. Então, o Brexit foi um grande, no termo de vista legislativo, foi um grande movimento de retirada de direitos. Essa é a verdade, de desregularização, precarização e retirada de direitos. E dentro desse contexto, acho que talvez quem mais sofreu foram os imigrantes no Reino Unido. Uhum. Aí em 2024 a gente tem uma virada que o Partido Trabalhista consegue maioria no parlamento, né, depois de 14 anos, e o Keir Starmer vira o primeiro-ministro. Essa virada teve a ver também com essa desilusão com o Brexit? Eu acho que sim. Eu acho que essa virada tem a ver com a desilusão do Brexit na medida de que você teve um ônus econômico para a sociedade. Talvez de um ponto de vista mais imediatista, a sociedade britânica estava recolhendo os cacos ali de um grande ônus econômico, de um Brexit que teve muito sucesso e por isso foi tão oneroso para a sociedade civil. O Keir Starmer, eu diria que ele é mais perigoso do que os conservadores. O Keir Starmer faz parte do movimento do New Labour, que é o novo trabalhismo britânico, né? E o Keir Starmer é altamente financiado pelo capital sionista. O Keir Starmer consegue se manter ao poder, apesar de que a popularidade dele chega a 11% num determinado momento. Ele se mantém no poder, apesar de que o Reino Unido estava, digamos assim, a um pequeno mal-entendido de uma crise nuclear com a Rússia, que ele criou, que ele gerou.
e ele se mantém no poder apesar de que ele tenha mentido para o parlamento britânico a respeito do Peter Mandelson. Quem é o Peter Mandelson? Peter Mandelson foi embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos que tinha relações com Jeffrey Epstein. Foi também junto com Peter Mandelson que o Keir Starmer foi aos Estados Unidos e levou a Palantir para o coração do serviço público britânico. Hoje a Palantir, ela opera no sistema SUS do Reino Unido e no sistema militar do Reino Unido, através essa incorporação foi feita pelo Starmer e pelo amigo do Jeffrey Epstein, Peter Mandelson. Quando sai o escândalo, quando o Mandelson sai nos arquivos do Epstein, o Keir Starmer vai ao parlamento de Westminster e finge não saber disso. Impossível. Impossível. Só abrindo um breve parênteses aqui, a Palantir é uma mega empresa de tecnologia que faz justamente essa ligação entre guerra, cibervigilância, inteligência artificial. Inclusive, a gente fez um BDF entrevista comentando o manifesto da Palantir, só procurar aí na nossa playlist. Sara, e agora quem assumiu foi o Andrew Burnham. Quem ele é? O que ele vem prometendo aí para o Reino Unido? O Andrew Burnham, nada mais, nada menos, do que a troca de guarda do sionismo. O Andy Burnham jamais ascenderia como primeiro-ministro se ele não tivesse alinhado, harmonizado e muito bem ensaiado com as elites sionistas. O Andy Burnham, ele falou, inclusive, que quando ele fosse primeiro-ministro britânico, o primeiro país que ele visitaria seria Israel. O Andy Burnham, no dia de que ele vira primeiro-ministro, onde ele estava? Na Ucrânia. Então, o Andy Burnham vai significar exatamente a perpetuação de um partido trabalhista estruturalmente comprometido com o atlanticismo, com a Ucrânia, com o militarismo, com as políticas de austeridade. O Andy Burnham, no entanto, é um político muito mais sagaz e oportunista que o Keir Starmer, porque o Andy Burnham vai saber fazer pequenas reformas econômicas, na minha opinião, dentro da sociedade britânica, para dar uma cara mais polida ao Partido Trabalhista, que perdeu, que já tinha perdido, mas perdeu na aparência também todo o seu vínculo com a classe trabalhadora britânica, porque é aquilo, a mulher de César, ela não pode ser apenas honesta, ela tem que parecer honesta. Então, nesse caso, é o reverso. O Partido Trabalhista não é trabalhista, mas ele vai ter que parecer trabalhista. E o Andy Burnham é um político sagaz, que vai saber fazer muito bem o jogo e a retórica e pequenas mudanças não estruturais para amenizar a grande crise social britânica e a grande crise de um partido estruturalmente comprometido com as elites financeiras e com a elite global sionista. O Andy Burnham não é boas notícias, é um erro entender que o Andy Burnham será qualquer da esquerda ou qualquer amenização. Com certeza, acho que vai ser muito difícil algum político que deixe um legado mais devastador que o Keir Starmer. Como assim? O Keir Starmer... Pode falar, pode terminar, por favor. O Keir Starmer deixa uma guerra para trás. O Keir Starmer foi o primeiro-ministro que aplicou o maior número de perseguições políticas sobre a lei antiterrorista que conhecemos agora dentro da sociedade civil britânica, enquanto tudo isso para defender um genocídio na Palestina. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os números do Home Office, são os números oficiais do seu próprio governo. Isso foi um estudo que eu fiz dentro da Universidade de Birkbeck, em Londres, analisando todo esse arquivo do Home Office, que é o Ministério do Interior, que mostra, no momento em que o Keir Starmer pisa ao poder, ele começa uma verdadeira escalada contra jornalistas, ativistas e a sociedade civil britânica sob as leis de segurança nacional e as leis de antiterrorismo. Eu mesmo fui uma dessas pessoas afetadas e fui exonerada do meu cargo, também através de aplicação de leis anti-espionagem e leis antiterrorismo, uma das razões por defender a Palestina. Keir Starmer é um grande executor e não deixa para trás nada do que o Trump possa ter feito. O Trump, ele tem uma
talvez um método mais explícito. Ele coloca na Estratégia de Segurança Nacional, agora em maio, ele coloca a esquerda como terrorista, junto ao ISIS, junto à Al-Qaeda e as organizações transnacionais de narcotráfico. Essa foi uma notícia muito noticiada no Brasil, mas a outra notícia é de que ele categoriza o extremismo de esquerda como um problema, ou seja, ele leva a disputa política, ideológica, para o âmago das leis antiterroristas. O Keir Starmer faz a exata mesma coisa. Ele interfere no judiciário britânico, ele prescreve o grupo ativista Palestine Action de ação direta a favor da Palestina, e essas pessoas desse grupo hoje estão no banco dos réus como terroristas, e muitos deles já foram acusados. E não só acusados, como foram também sentenciados sobre leis terroristas. Em um único dia, o Keir Starmer conseguiu prender 900 pessoas que se manifestavam pacificamente contra a prescrição como terrorista do Palestine Action. 900 pessoas. Então, o Keir Starmer deixa uma estrutura, um aparato, um novo aparato de criminalização do dissenso na sociedade civil britânica como terrorismo. Eu diria, na minha opinião, que Keir Starmer foi e deve ser lembrado nos livros de história do Reino Unido como o maior ator contra os direitos fundamentais e contra a democracia britânica. O menos inofensivo. Sara, voltando um pouquinho para a questão do Brexit, uma pesquisa da Ipsos mostra que agora 52% dos britânicos gostariam de voltar para a União Europeia. E tem umas outras pesquisas que mostram que esse percentual é ainda maior entre a geração Z, né, entre as pessoas jovens. Mas não é tão fácil assim, né? Você vê alguma possibilidade do Reino Unido voltar para a UE ou isso vai ficar só no desejo, no sonho? Aí eu acho que a gente tem que perguntar quem decide. União Europeia, depois de tudo, vocês querem ter o Reino Unido de volta? Eu diria que a União Europeia talvez não queira ter o Reino Unido de volta. Eu não sei que decisão poderia levar. Eu imagino que a União Europeia falará com o Reino Unido o seguinte: vocês querem voltar? Então será em outras condições. Vocês não vão ter mais a Libra, vocês vão dançar de acordo com a música e vocês não vão ter mais as posições privilegiadas que vocês estavam. Aí eu te pergunto, o Reino Unido vai querer, depois de todo essa propaganda da independência, entrar num acordo que ele sai perdendo com a União Europeia? Eu, no momento, eu vejo isso muito mais como um desejo mesmo, um desejo das novas gerações que não puderam votar e acho que esse desejo ele também está muito mais localizado ali na Escócia, no país de Gales, do que realmente na Inglaterra e em Londres, né? Acho que ainda existe um núcleo duro ali que acha que está melhor sem a Europa, a Inglaterra mais provinciana. Eu vejo com muito ceticismo. Eu não acho que a União Europeia vai receber o filho pródigo assim tão cedo e nas condições que o Reino Unido talvez queira. Eu lembro que na época do Brexit até se especulou se outros países seguiriam, né, o mesmo caminho de sair do bloco, mas parece que essa experiência um tanto ruim do Reino Unido acabou freando, né, esses impulsos e agora está todo mundo ali quietinho dentro da União Europeia. É isso mesmo? Raquel, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu acho que é uma boa leitura, né? A União Europeia, vamos colocar também, gosta muito de algumas divisões, tá? Como, por exemplo, das divisões que estão fora da União Europeia. Eles adoraram o desfacelamento da Iugoslávia, por exemplo. Aplaudiram de pé, inclusive participaram nessa cisão da Iugoslávia, como tentam participar ali na cooptação dos países da antiga União Soviética, no afastamento à Rússia. Agora, dentro da União Europeia, eles não gostam. Eles não querem a Catalunha separada da Espanha, eles não querem o norte da Itália independente da Itália. Então, a União Europeia também faz ali um papel muito forte em manter essas unidades nacionais que fazem o alicerce desse projeto de União Europeia. Existe ainda dentro do Parlamento Europeu o euroceticismo, que acredita que talvez tenha que ser mantida, mas em outros termos, e ele vem da esquerda quanto da direita, mas também dentro do próprio União Europeia tem o anti-euro,
né? Existem também os candidatos que estão contra a União Europeia, e eles estão crescendo, e esses vêm da ultradireita, geralmente. Então, acho que, sim, eu acho que você tem razão, pelo menos o debate oficial dissuadiu. A experiência britânica foi um modelo paradigmático de que talvez não valesse a pena, mas eu acho que o ovo da serpente está chocado e ele tem crescido na mão da ultradireita. Uhum. Falando em ultradireita, queria retomar uma figura que você já citou, que é o Nigel Farage. Não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele, que ele foi um dos maiores motivadores, né, incentivadores do Brexit. O Brexit, pelo que a gente está conversando aqui, não deu muito certo, mas ao mesmo tempo o Nigel conseguiu galgar ainda mais, né? Até houve algumas análises que apontam que ele deve ser o próximo primeiro-ministro. Nas próximas eleições é capaz dele se tornar o primeiro-ministro, né? Como que isso foi possível? Houve aí um esforço de relações públicas, de descolar a imagem dele do Brexit? Explica um pouquinho para a gente isso. Olha, Raquel, como você colocou aí, nas eleições europeias, tá? De 2014, o UKIP, que era o partido dele, né? Hoje chama Reform UK, ele ficou em primeiro lugar, que foi algo inédito para um partido fora do duópole, Partido Conservador e Partido Trabalhista. Então, isso aumentou a pressão sobre o governo. Agora, eu acho que o que a gente tem que entender é que a ultradireita ela é muito útil para as elites de qualquer lugar do mundo. O Nigel Farage, ele não acende a revelia das elites, ele acende com as elites britânicas. O fascismo é extremamente útil para as elites. Ele é o seu soldado de guerra que pode ser kamikaze, que pode fazer qualquer negócio. Então, o Nigel Farage, ele é muito bem recebido dentro das elites, ainda que existe ali uma tentativa de se desvincular dos discursos mais loucos dele, mas o Keir Starmer, ele é um dos que abriu espaço para o Nigel Farage. Ele é responsável por políticas que a ultradireita implementaria, principalmente nas questões de imigração. Ele estava alinhado com a ultradireita. Parece incrível dizer isso, mas não. Se você pegar as políticas do Keir Starmer, seriam as políticas que o Nigel Farage sonharia em fazer. Então, acho que a questão aqui é lembrar que essa ultradireita e que o Nigel Farage acende com o consentimento, com até diria o apoio das elites britânicas. Ele não é um acidente da história. Ele foi muito bem desejado. Ele é um filho desejado, ele é um filho amado, que leva um castigo aqui e ali e que não pode ficar maior que o pai, mas a própria falha da social-democracia abre espaço também dentro da sociedade civil para que as pessoas acreditam nesse tipo de projeto. Uhum. Mas mesmo ele sendo tão vinculado ao Brexit, ele conseguiu essa ascensão, ele conseguiu se descolar do Brexit, ou a propaganda xenófoba e racista é tão forte que acaba não fazendo muita diferença? Ele não precisou se descolar do Brexit, ele foi para muitos um herói do Brexit. Por um lado, para uns ele foi um herói do Brexit, e para o outro ele ele diverge o discurso, o discurso para a questão econômica. Olhe, vejam como os conservadores não sabem governar o país. Veja como o Labour não sabe governar o país. Nós estamos cada dia mais miseráveis com os imigrantes tomando os nossos espaços sociais, fazendo um etnocídio da nossa cultura. A cultura britânica não existe mais, tem um fator ideológico aí também. E isso foi muito bem-vindo. A base popular que elege o Brexit, independente de Brexit ou não, pensa assim. Né? O núcleo duro britânico que se identificou com o Brexit é contra a imigração, né? É a favor das políticas de austeridade, ao mesmo tempo que não deseja as consequências dessa política de austeridade. Não sei se eu caí agora. Não, você está congelada, mas o áudio está rolando, então vamos continuar aqui. Queria que você entrasse um pouquinho mais nessa questão da imigração, da xenofobia, do racismo que você já apontou, porque na época da campanha pelo Brexit, isso foi assim a grande bandeira, né,
dos apoiadores da saída do Reino Unido da União Europeia. E pelo que você disse, isso foi uma semente plantada ali que os governos vêm, né, regando e fazendo crescer, inclusive os governos trabalhistas. Raquel, o Reino Unido foi um império. E acho que nenhuma potência imperialista que existiu até hoje no mundo não precisou de um grande elemento racista para se expandir. Veja o que o Reino Unido fez na Índia, veja o que o Reino Unido fez na África. Então, eu acho que está nessa gênese cultural, da cultura deles, da cultura europeia, o racismo e a xenofobia. Faz parte da identidade da Europa, faz parte da identidade dos grandes impérios. É um fator fundamental para você justificar o massacre do outro, para você justificar a tortura, a desumanização de um outro ser humano como você, a exploração, porque que você vai lá e saqueia todo um país, né? O Reino Unido, ele é um grande espólio de guerra. O Museu Britânico é só uma pequena amostra do espólio de guerra. A França também é um grande espólio de guerra, né? São países colonizadores e o colonizador sempre vai tratar o outro, que não parte do seu grupo identitário, como um inimigo. Então, eu acho que isso já existe na sociedade europeia, existe muito fortemente na sociedade britânica, e você pode ou trabalhar esse aspecto, superar, criar políticas de superação da história, de reconhecimento dessa história negra, ou você pode incitar o que já está lá dentro. E o Brexit, o que ele fez foi realmente incitar. A gente viu vários crimes de ódio, ao mesmo tempo que a gente viu lideranças como Tommy Robinson sendo altamente financiadas, altamente propagadas. E não vamos esquecer, no Reino Unido nós temos um monopólio da imprensa. A BBC é um dos grandes porta-vozes do Império, foi criado para ser um propaganda do Império, e é ela que as pessoas assistem. Também basta dizer que no Reino Unido a história só é obrigatória até os 13 anos de idade. Portanto, você tem pessoas que vão formar em Oxford, vão formar em Cambridge, em medicina, no direito, que vão trabalhar para o governo britânico e desconhecem a história imperial do Reino Unido. Então, você não tem consciência sobre os próprios fatores que determinam o seu consciente, a sua identidade individual e nacional. Então, você torna um país muito vulnerável para explorar essa questão racial. E hoje, por exemplo, Londres, o Reino Unido, é um lugar altamente miscigenado. Você já não pode falar que só existe britânicos brancos, você tem os britânicos não brancos. Eles são uma parte intrínseca dessa sociedade, eles construíram essa sociedade e continuam sendo marginalizados, e esse é o lugar reservado a eles. Eu entendo que o Reino Unido não branco é onde talvez resida a esperança de um mundo de consciência ali para aquele império tão racista. Então, o Reino Unido é um lugar brutalmente racista, a Europa é um lugar brutalmente racista, mas esse racismo no Reino Unido ele está muito bem estruturado, inclusive com um sistema feudal de direito. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui para o nosso público, só para explicar um pouquinho essa questão da imigração. Em 2015, ali teve uma leva migratória enorme, principalmente da Síria, para a Europa, e aí havia dentro da União Europeia essa ideia de que os países membros deveriam meio que se dividir para receber esses imigrantes, e aí o Brexit veio justamente com esse discurso, não queremos imigrantes, vamos sair da União Europeia. Sara, se por um lado o Nigel Farage vem crescendo, por outro lado tem uma outra figura que é a do Zach Polanski, que é um cara do Partido Verde. Você vê alguma chance de surgir, de se fortalecer uma nova esquerda aí no Reino Unido? É interessante você trazer o Zach Polanski. O Zach Polanski, ele é antisionista. Essa posição tem tido dentro da sociedade britânica, principalmente nos centros urbanos, como Londres, Manchester, Liverpool, que tem uma tradição mais anti-imperialista, mais anticolonialista e mais progressista, tem ganhado força o antisionismo. Então, nós estamos vendo vários candidatos abertamente antisionistas que estão ganhando fôlego aí dentro. O
o futuro do Partido Verde e das candidaturas independentes, eu diria no momento que é um futuro um pouco incerto. Por que seria um pouco incerto? Porque dentro do Partido Verde você não tem realmente uma ideologia muito hegemônica. Você tem alguns candidatos que vão ser sionistas e outros candidatos que vão ser antisionistas. Então, acho que internamente são partidos que ainda não estão totalmente consolidados, mas que estão ganhando espaço. Tem também o Worker Parties of Britain, do George Galloway, que foi um membro do parlamento que foi muito vocal contra a guerra do Iraque. Então, a gente viu nascer, de uma forma modesta, uma certa partidos, da mesma forma que existe partidos da extrema-direita, alguns partidos, de forma mais modesta, da extrema-esquerda. O que se pode concluir é que a crise política fez com que o duópole, conservadores e Partido Trabalhista, que sempre se revisaram no poder, num esquema muito parecido como republicanos e democratas no Brasil, nos Estados Unidos, foram erodidos, principalmente pela ultradireita e um pouquinho nos grandes centros, pelo Partido Verde e pelas candidaturas independentes. Isso irá prosperar? Eu não sei. Eu acho que vai depender muito do que internamente esses partidos, como eles vão conseguir se organizar, se eles não vão se fragmentar. E lembrar também que existe uma incoerência ideológica ali dentro. Uhum. Só para finalizar, uma pergunta de sim ou não. Você vê alguma chance de voltar à estabilidade política no Reino Unido no curto, médio prazo? Eu acho que uma sociedade que está tão chagada pela desigualdade como há muito tempo não estava, essa estabilidade ela seria talvez tênue ou talvez artificial. Eu acho que o Andy Burnham ele pode dar talvez um pouco o sentimento de que as políticas de austeridade não vão ser tão fortes, mas eu não vejo, existe o Partido Trabalhista, ele está mãos em mãos com o sionismo. A gente tem o sionismo tomando conta de todo o parlamento britânico, de uma forma ou de outra. Por exemplo, o gabinete do Keir Starmer, 1/5 dele foi financiado pelo dinheiro sionista. Então, é muito diferente você falar realmente num projeto de nação para o Reino Unido e num projeto de nação que vai propor qualquer coisa nova que não seja belicista. O Reino Unido, a direção que ele segue hoje é uma direção militarizada, otanista, de apoio ao genocídio na Palestina, e eu não vejo, para responder a sua pergunta, o Reino Unido se integrando ao mundo multipolar, já que ele não pertence a lugar nenhum. Eu vejo o Reino Unido querendo perpetuar sua posição hegemônica, aliando-se aos Estados Unidos da América. Dentro dessa posição que a gente está hoje, eu não acho que é possível uma prosperidade e assim uma estabilidade política, talvez apenas fugaz. Uhum. Sara, super obrigada pelo papo, deu para a gente aprender e entender muito melhor todo esse contexto. Obrigada. Raquel, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você, suas perguntas tão pertinentes que me ajudaram a lembrar aqui as coisas que às vezes ficam escondidas dentro da gente. Obrigada. Assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã. Tchau.